Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dos desafios de programação. No vídeo de hoje a gente vai resolver a questão de número 739, Daily Temperatures. Nessa questão a gente vai receber um array de temperaturas e a gente tem que exibir na saída a quantidade de dias até a gente ter uma temperatura mais elevada. Por exemplo, a primeira temperatura marcou 73. A partir desse dia, para a gente ter uma temperatura mais elevada, demorou um dia, né? Que foi no próximo dia que a gente já teve o 74. Mesma coisa para o 75 aqui, ó, do 74 para o 75, um dia. Quando chegou aqui no 75, a temperatura só caiu. Então caiu para 71, 69, 72. A gente só foi ter uma temperatura maior do que 75 depois de 4 dias, por isso 4 aqui. Já para o 71, a gente teve uma temperatura maior em 2 dias. Então, colocou 2 aqui. 69 foi o 72, que foi logo depois, então colocamos um aqui. Para o 72 foi o 76 também, então foi um dia. Colocou um aqui. E quando a gente não tem dias mais quentes no futuro, a gente coloca o zero aqui, para o 76 e para o 73, porque também não teve mais nenhum outro dia, então não teve um dia mais quente no futuro. Então a resposta tem que ser zero para esses casos. Beleza? Nessa questão, a gente vai usar uma abordagem. Vou dividir em 3 etapas. A primeira etapa é uma etapa de entendimento do problema. A segunda etapa vai ser a etapa de resolução e a terceira vai ser uma etapa de debugging. Então, vamos na primeira etapa aqui, né? Entendimento do problema. Nessa etapa de entendimento, é interessante a gente olhar para os casos, olhar para as transformações que são feitas ali no input para poder gerar o output e gerar novos cenários. Então, vamos colocar aqui uns casos de teste, que é esse daqui, ele já tem essa saída aqui. O outro, a temperatura só cresceu. A gente tem aqui como resposta 1, 1, 1 e 0. Esse outro caso aqui é a mesma coisa desse aqui, eu não vou repetir. Nessa etapa de entendimento, é interessante a gente olhar também para alguns casos de borda. Casos de borda são aqueles casos em que a solução pode bugar, né? Ou eu posso ter, por exemplo, um array vazio, eu posso ter temperaturas negativas. Todos esses cenários são considerados casos de borda e é importante que a gente faça isso na etapa de entendimento do problema. Então, olhando aqui pelas restrições, mas se fosse numa entrevista técnica, isso seriam perguntas ali para ser feitas para o entrevistador, eu já sei que eu vou ter sempre pelo menos uma temperatura, né? Então não vai vir array vazio. E as temperaturas variam aqui entre 30 e 100 graus. Então, se eu fosse criar um caso de borda, colocaria um caso em que a temperatura só cai, 2 e 1. E para esse caso, a resposta seria tudo zero, né? 0, 0, 0, 0, 0, 0. Por quê? Porque eu não tive nenhum dia em que a minha temperatura aumentou no futuro. Então é tudo zero. Sempre a temperatura caiu. Beleza? Show de bola. Tem mais alguma coisa aqui que eu não estou vendo? Vamos botar aqui um caso em que eu tenha só uma temperatura. A resposta é zero. Certo?
É isso. Com isso a gente fecha a etapa de entendimento do problema, a gente explorou o que a entrada faz, como essa entrada é transformada na saída. A gente entendeu qual é o funcionamento do que está sendo pedido e a gente elaborou alguns casos de borda. Vamos para a segunda etapa agora, que é a etapa de resolução. Nessa etapa de resolução, eu gosto de pensar da seguinte maneira. A primeira, a forma mais simples que eu penso em resolver esse problema, normalmente ela não é uma solução ótima de primeira. E depois eu vou pensar numa solução que pode ser otimizada para o problema. Então, a minha primeira abordagem, isso sem programar, tá? Ainda não vou programar. Só depois de extrapolar o exemplo, a abordagem mais simples, verificar a complexidade dela, pensar em algo mais otimizado, verificar a complexidade e ver se eu estou de acordo com essa complexidade, é que eu vou partir para a codificação. E também verificar se, além de eu estar de acordo com essa complexidade, se o algoritmo proposto está de fato resolvendo o problema. Aí é que eu vou passar para a implementação. Então vamos passo a passo aqui. A minha primeira abordagem para esse problema seria o seguinte. Seria fazer um for duplo, né? Um O de N2, um algoritmo quadrático. Então eu teria aqui meu I e meu J. O I vai ser o dia que eu estou olhando e o J vai ir para frente procurando uma temperatura mais quente. Então aqui, no início, meu I começa aqui e meu J começa aqui. De cara, eu já tive uma temperatura mais quente. Então, eu coloco a diferença aqui de I e J, né? Que dá 1 de diferença, coloco aqui, incremento meu I e meu J. Novamente, o 75, né? O elemento na posição J, ele é maior do que o 74. Então, é uma temperatura mais quente. Então, eu coloco de novo a diferença entre o I e o J, que é a quantidade de dias ali que estão entre essas duas temperaturas. Avancei de novo. Quando eu cheguei no 75, o meu J ele não é maior. Então, o meu J vai indo para o futuro até que eu ache uma posição que seja um dia em que a temperatura seja mais quente do que a atual, que vai ser aqui quando eu achar o 76. Se o J não achar um dia mais quente no futuro, eu coloco 0 lá no meu vetor. Mas aqui eu achei o 76, eu tiro a diferença entre o I e o J, entre o J e o I, e coloco lá a quantidade de dias que eu precisei para ter uma temperatura mais quente a partir do dia atual, né, que são 4. Aqui, ó, se eu colocar os índices do vetor aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu estaria subtraindo aqui, ó, 6 menos 2 vai dar 4. Beleza? Então achei aqui o dia mais quente dessa posição aqui, no futuro, né? Aí eu faço o quê? De novo, incremento meu I, meu J vai ser o próximo, 71, 69. Não é mais quente, então meu J tem que procurar uma posição no futuro ali mais quente do que o 71. Bem aqui ele achou o 72, eu coloco a diferença de J menos I, que vai dar 2. Então coloco 2 aqui. E assim sucessivamente. Vamos só para o último caso, que é quando o J não acha nada no futuro. Então, se o J ele termina o laço sem achar uma posição que seja maior no futuro, eu coloco 0 aqui na minha resposta.
Mesma coisa aqui seria, né, o meu J começaria no 8, o 8 já é além do vetor, então eu colocaria o 0 aqui como resposta, beleza? Essa é uma solução quadrática. Eu teria dois fors aninhados, então ela seria O de n ao quadrado. Existe uma forma de eu melhorar, de eu otimizar isso? Tipo, como é que eu otimizaria? Então eu já começo a pensar em algoritmos que sejam melhores do que um O de n2. Né? Tem que ser ali um n log n, ou então resolver a questão em tempo linear, O de n. E é justamente para essa otimização que eu vou pensar agora. Esse é o meu segundo passo. Primeiro eu garanto ali que eu consigo resolver pelo menos num tempo ruim. Para esse segundo passo, eu já pensei isso daqui, né, em como resolver isso. Eu vou utilizar uma estrutura de dados chamada pilha, para poder reforçar o aprendizado do vídeo sobre pilha que eu fiz anteriormente. E a minha ideia é a seguinte. Vou apagar aqui. Eu vou percorrendo cada um desses itens. Eu vou colocando eles na pilha, numa pilha. Então, eu peguei o 73 aqui, eu vou colocar ele aqui na minha pilha. Deixa eu chamar aqui, pilha. Vou colocar o 73 na pilha, porque a pilha está vazia. Na verdade, eu vou colocar o índice do 73. Ou eu posso colocar o 73 e o índice dele aqui como uma tupla, beleza. Então, tanto faz. Vou botar aqui só para ficar mais claro, como uma tupla. Eu tenho aqui na posição 0, eu tenho o elemento 73 na minha pilha. Quando eu avançar, eu vou verificar o seguinte. Esse cara é maior do que o que está no topo da minha pilha? É. Então, significa que eu achei um dia mais quente, que é exatamente o que eu estou procurando na questão. Então, eu vou tirar o cara que está lá no topo da minha pilha. Vou logar a diferença de dias, exatamente como eu estava fazendo ali entre o I e o J, só que agora eu estou fazendo entre o I e o valor que está lá do índice lá da minha pilha. Vou logar essa diferença no meu array de resposta e vou tirar esse cara da pilha e colocar a nova temperatura, né? Que é o 74. Então aqui eu tirei, né? Vou tirar esse cara aqui, como se eu tirasse. A pilha ficou vazia e aí eu vou colocar o 1 e o 74. Mesma coisa. Pulou uma casa. Agora eu tenho 75. Eu comparo o 75 com o topo da minha pilha. 75 é maior. Então, eu coloco no meu array de resposta. Eu vou montando aqui o array de resposta para não ficar confuso. Já tinha colocado 1, né? Agora eu vou fazer para o 75 e o topo da pilha é 74. 75 é maior do que 74. Então, eu achei uma temperatura mais quente. Eu vou colocar um dia de diferença, né? Que é a diferença aqui entre o índice do 75 e o índice do 74. Eu vou tirar o 74 da pilha e eu vou inserir agora o 75. Então, o 75 é o índice 2 e eu tenho o elemento 75. Avancei para o 71. 71 é maior do que o meu topo? Não, meu topo é 75. Então, o que eu vou fazer? Eu vou empilhando essas temperaturas que forem menores do que o topo da minha pilha quando eu achar temperaturas menores. Então, eu vou colocar aqui, ó, 71 não é maior. Então, eu vou colocar 3, 71. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou mantendo as temperaturas que eu preciso processar, digamos, quando eu achar um dia mais quente.
no futuro. Então, quando eu vier aqui, ó, vim para 69. 69 é maior do que o topo da minha pilha. Reparem que o topo da pilha está sempre com a menor temperatura existente. Então, 69 não é maior do que o topo da minha pilha. Então, eu vou ter que colocar o 69 aqui, que ele também precisa ser processado quando eu achar uma temperatura mais quente. Passei aqui para o 72. Quando eu chego no 72, essa temperatura é maior do que o topo da minha pilha. Então, eu posso tirar esse cara aqui do topo, porque o 72 é maior do que ele. Então, eu tiro esse cara do topo. E aí, quando eu tiro, eu faço exatamente a mesma coisa, o mesmo processamento anteriormente. Vou só colocar os índices aqui para facilitar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu estou aqui no índice 5 e eu tirei o 69 da pilha. Aí, o que eu vou fazer? Meu vetor de resposta está o seguinte, eu começaria ele todo zerado. Tem 7 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, 8. Isso, 8. De 0 a 7 tem 8 elementos. Então, para todos eles eu começaria zerado. E aí, nesse processamento da pilha, eu vou atualizando os índices deles. Então, aqui, quando eu achei o 72, né? A gente está aqui, ó, o I está na posição, no índice 5 do meu vetor, que é o 72. Quando eu achei o 72, eu vou remover todas as temperaturas que forem menores da minha pilha. Então, eu vou remover o 69 e vou atualizar ele, a quantidade de dias que eu tive que esperar para achar uma temperatura mais quente. Então, tiro esse cara da pilha. Vou jogar ele bem aqui só para eu poder calcular. Então, tirei, ele está na posição 4 aqui, né? E eu achei a temperatura mais quente na posição 5. Então, lá na posição 4 do meu array de respostas, 0, 1, 2, 3, 4, eu vou colocar a diferença de 5 com 4. 0, 1, 2, 3, 4, eu vou colocar a diferença aqui de 5 com 4, vai ser 1. Beleza, terminei de processar? Ainda não. Eu continuo vendo na pilha se há temperaturas menores do que o 72. Porque esse cara aqui também está esperando, né? É como se ele estivesse esperando ali. Poxa, eu preciso de uma temperatura maior. Quando tu achar, tu lembra de me tirar da pilha aqui também. Então, 71 ele é menor do que o 72. Então, eu tiro ele da pilha também. Vou colocar ele aqui embaixo. Ó. Isso aqui já foi, já processei. E aí, o que eu vou fazer? O 71 está lá no índice 3. Ó. E o 72 está no índice 5. Então, lá no índice 3 do meu vetor de resposta, 0, 1, 2, 3, eu vou colocar quem? 5 menos o 3. Temperatura mais alta, né? No dia que eu achei essa temperatura mais alta, menos o dia que eu estava lá no topo da minha pilha que eu estava processando. Então, 0, 1, 2, 3. Então, nesse cara bem aqui, eu vou colocar 5 menos 3, que vai ser 2. Continuo o processamento. O topo da minha pilha agora é 75 graus. 72 é maior do que 75? Não, então acabou por aí. O que eu vou fazer? Colocar o 72 ali, porque ele também agora está esperando por um dia mais quente. Então 5, 72 na minha pilha. E aí eu avanço o meu I, vou processar o próximo item agora. Achei um 76. Eu faço exatamente a mesma coisa. 76 é maior do que 72? É. Então eu vou tirar 72 da pilha. Eu já processei. Tirei o 72. Ou seja, achei uma temperatura mais quente do que o dia lá em que fez 72. Tirei ele da pilha.
E vou colocar lá na posição do 72, ó, índice 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou colocar aqui que eu achei um dia mais quente no dia 6. 6 menos 5 vai dar 1. Então eu vou colocar 1 aqui na posição do 72. Ó. Significa que em um dia eu tive uma temperatura mais quente. Terminei o processamento do 76? Ainda não. Ainda tem gente lá na minha pilha, então vou verificar. 76 é maior do que 75? É. Olha só, finalmente a gente está tirando o 75 da pilha. Aí eu tiro o 75 da pilha, que eu já processei. E eu faço o quê? No índice 2, né? Lá do meu array de resposta, no índice 2 do meu array de resposta, ó, 0, 1, 2. Nesse cara bem aqui, eu vou colocar a quantidade de dias que eu tive que esperar para poder ter um dia mais quente. Quanto é essa quantidade de dias? É o dia em que eu achei uma temperatura mais quente, menos o dia da temperatura mais fria, digamos. Então vai ser 6 menos 2, vai dar 4. Então aqui na posição do 2 eu vou colocar o 4. Notem que a minha resposta foi se formando. Aí o que eu faço agora, né? Minha pilha esvaziou, não tenho mais ninguém para comparar, beleza, vou jogar o 76 lá na pilha. Então, 6, 76. Joguei o 76. Fui processar o próximo. O próximo é 73. 73 é maior do que 76? Não. Então, não faz nenhum processamento, né? Não atualiza as datas aqui de dias mais quentes. E joga o 73 na pilha. Então, 7, 73. O que vai acontecer? Terminei de processar todo mundo. Fiquei com esses caras na pilha. Quem ficou na pilha significa que eu não achei nenhuma temperatura maior para eles. Então eu posso tirar todo mundo da pilha e colocar 0 na resposta. Ou eu posso só ignorar, porque aqui eu já inicializo o meu array de resposta para 0. Então eu vou só ignorar. Certo? Vamos ver se isso resolve. Primeiro para esse caso aqui também, né, que é um caso de borda. Então eu teria a pilha. Inicialmente ela estaria vazia. E aí eu inicializaria meu array de resposta com todos os elementos 0, né? Nesse caso só tem 1. Eu colocaria o 50 na pilha. E terminaria o processamento. E a resposta estaria 0, né? Exatamente como tem que ser. Vamos ver para esse caso aqui. Eu vou diminuir, tá? Porque a essência é a mesma, só tenho temperaturas decrescentes. Então o que eu faria? Eu inicializaria meu array de resposta todo para 0. E aqui já dá para ver que a gente iria só colocando todo mundo na pilha sem fazer atualizações no array de resposta. E daria exatamente igual ao que tem que ser. Vamos só testar para esse caso aqui. Deixa eu apagar esse intermediário aqui. A gente vê aqui que para o primeiro caso bateu também a lógica. E vamos ver para esse segundo caso aqui. Também é um caso dado pela questão. Vamos ver como é que nosso processamento funcionaria. Inicialmente eu peguei o 30, minha pilha está vazia, né? Começaria todo mundo com 0. No meu vetor de resposta. Peguei 30, a pilha está vazia. Então eu coloco o 30 lá na minha pilha. Passei agora para o 40.
Quando eu achei o 40, 40 é maior do que o topo da minha pilha. Então eu vou tirar esse cara daqui e atualizar o meu vetor de resposta lá, ó. Eu tirei o 0,30. Então eu preciso atualizar o meu vetor de resposta aqui na posição 0, quando eu achei um cara um dia mais quente, né, no futuro. Então primeiro eu estava no 30, eu estou agora no 40. 40 é a posição 1 do vetor, né? Então eu já tirei o 30 lá da pilha, eu vou atualizar 1 menos 0 aqui, que vai dar 1. Beleza. A pilha está vazia, insiro, terminei de processar todo mundo que precisava ser processado. Coloco 40 lá na minha pilha para, tipo assim, dizer que ele está aguardando um dia com uma temperatura mais quente no futuro. Aí eu vou para o próximo. Cheguei no 50. 50. Tem gente na pilha para ser processado? Tem o 40 aqui. O 50 é maior do que o 40? Então eu vou processar o 40 aqui porque eu achei um dia mais quente no futuro. Então tiro o 40 da pilha e coloco lá na posição do 40, ó, no índice 1, então 0, 1 no meu array de resposta. Eu coloco a diferença do índice do 50 para o índice do 40. O índice do 50 aqui, ó, 0, 1, 2, 2, 3. O índice do 50 é o 2. Então, 2 menos 1. Lá na posição 1 aqui do meu array de resposta, eu vou colocar 1. Beleza. Minha pilha está vazia. Coloco o 50 lá. Agora é o índice 2, temperatura 50. E avanço para o próximo. Achei o 60 aqui. O que eu faço? Vou ver lá, comparar com todo mundo que está na pilha esperando por um dia mais quente. 60 é maior do que 50? Então eu vou tirar esse cara aqui. Tirei ele da pilha. Vou atualizar na posição 2 a diferença entre 3 e 2, né, que é o cara que eu estou processando agora, que é o 60. Então lá na posição 2 do meu array de resposta, ó, 0, 1, 2, vou colocar a diferença de 3 menos 2, então demorou um dia para achar um dia mais quente. Processei todo mundo que estava aguardando, agora eu insiro o 60 na pilha, então 3, 60, mas eu terminei de processar. Então, com isso, eu tenho minha resposta que está exatamente igual ao que é esperado para esse caso. Beleza? Vamos analisar a complexidade dessa solução aqui. O meu pior caso é quando eu coloco todos os elementos na pilha. Deixa eu pensar um caso aqui que seria muito ruim. Se eu tiver temperatura sempre caindo, né? 5, 4, 3, 2, 1. E assim sucessivamente, né? Eu posso ter até 10 a quinta. E aí no final eu tenho uma temperatura que é maior do que todo mundo. Acho que esse seria meu pior caso. Então eu teria 10 a quinta menos 1 aqui elementos que eu colocaria na minha pilha, até que eu ache uma posição máxima. Mas no pior caso, eu acho que isso daqui é O de N. Imagina que eu coloque todo mundo na pilha de uma única vez e depois eu vou percorrer essa pilha novamente quando eu achar um elemento que é máximo. Isso é log de N mais N, ou isso é O de N mais N,
Então, por dominância assintótica, esse algoritmo é O de N. Que é mais eficiente do que um O de N2. Beleza? Então, achei uma solução que é melhor do que a inicialmente pensada. Testei e verifiquei que ela realmente resolve ali o problema. E aí agora é hora de implementar ela. Então, vou ter uma lista de temperaturas e eu preciso exibir uma lista de saídas. Então, eu posso chamar aqui de output um array com 0 elementos. E eu vou inicializar, desculpa, um array com n elementos, né, sendo que n é o tamanho da minha lista de temperaturas. E aí, inicialmente, todas elas começam com 0. Eu vou ter uma pilha também. Essa é a minha pilha de processamento. E eu vou percorrer o I e o N, enumerate de temperatures. Então, eu vou percorrendo aqui o índice e pegando o valor de cada uma dessas temperaturas. Quando eu pegar uma temperatura, né, esse par IN, eu vou verificar se se a minha pilha não está vazia, se a minha pilha não estiver vazia, eu vou verificar se N for maior do que o topo da minha pilha, né, o elemento menos 1, na verdade, né, eu estou usando aqui um vetor como uma pilha. Então, se n for maior do que o topo da minha pilha, aqui vai ser o stack menos 1 no índice 0, né, porque eu vou guardar tuplas. Eu vou dar um stack.pop, então eu vou tirar esse cara da minha pilha. Distribuindo aqui a temp. Não lembro se a operação de pop do vetor se ela retorna um elemento. Dá uma pescada aqui rapidão. Tá, ela retorna. Então eu pego aqui a minha tupla. E eu vou dizer o quê? Que no meu resultado, no índice da minha tupla, eu coloco a diferença de dias entre a minha temperatura atual e o índice da temperatura anterior. Então, e aí, enquanto a temperatura atual for maior do que o topo da minha pilha, então, enquanto a minha temperatura atual for maior do que o topo da minha pilha, eu tiro o cara que está no topo da minha pilha e atualizo a diferença de dias até chegar
um dia mais quente. Depois que eu fiz isso, processei todo mundo, é a vez de eu colocar o cara atual na pilha para ser processado. Então, eu dou um stack.append e n. Acho que é isso. No final, eu retorno meu output. Beleza? Vamos testar. Vou testar para qual caso aqui? Vou testar para esse caso aqui que é o mais completo mesmo. Então, eu recebi isso daqui de entrada. Eu estou declarando um vetor de output em que para cada número desse aqui eu tenho um zero nesse array de output. Certo? 0, 0, 0, 0, 0. Então, beleza, está aqui. Meu output está aqui. Minha pilha está vazia também. É minha pilha. Para cada par de índice e número no meu vetor de temperaturas, eu vou começar aqui com o inicialmente I é 0, N é 73. A minha pilha tem gente? Não tem ninguém, então não vou nem ralar nisso daqui. Só vou adicionar o 0 e o 73 lá na minha pilha. Então, 0, 73. Vou para o próximo número, né? Eu estou aqui dentro do for. Então, meu I agora vai ser 1. E minha temperatura 1 vai ser o 74. Minha pilha tem gente? Tem. Então, enquanto 74 for maior do que o topo da pilha na posição 1, ó, porque é importante o debug. Topo da pilha vai retornar uma tupla, né? Vai retornar esse cara aqui. E a posição 1 é que eu pego o valor dessa tupla, que é o 73. Então, enquanto 74 for maior do que 73, eu tiro esse cara da pilha. Então, tirei aqui, ó, aqui no meu temp. Eu vou atualizar o output na posição temp 0. Quem é meu temp 0? É o próprio 0. Então, o meu output no índice 0 vai ser I menos temp. Então, 1 menos temp na posição 0, que é o próprio 0. Então, vai dar 1. Então, atualiza aqui com 1. Vou para o próximo. E agora é 2. Minha temperatura... Ah, não, ainda não. Desculpa, tem que colocar o 74 na pilha aqui. Então, coloco aqui na minha pilha 74. Eu já estou na etapa de debugging, tá? Já implementei a solução, né? Lembra das 3 etapas que eu falei no começo do vídeo? Entendimento, resolução. Já estou na etapa de debugging. A etapa de debugging é justamente isso, é pegar um caso de teste ou os casos de borda que a gente criou e rodar manualmente, né, a aplicação para tentar detectar se a gente não vacilou aqui, como eu tinha vacilado aqui nesse índice aqui, ó. Em vez de 1, eu tinha colocado 0. Então essa é a terceira etapa, é o debugging. Então vamos continuar aqui. 1,74, né? Coloquei ele lá na minha pilha. E agora eu volto aqui para o for. Meu I agora é 2. Meu N é o 75. É o próximo aqui do meu input. Não vou seguir com detalhes aqui, né? Mas a pilha não está vazia, enquanto o 75 for maior do que o topo da minha pilha, né? Que é o 74.
Eu tiro o 74 de lá, né? Agora é 1 e o 74. Eu vou atualizar. Temp 0 é esse cara aqui, né? Então, o meu output na posição 1, 0, 1. Vou atualizar esse cara aqui. Com a diferença entre entre I, que é 2, e o índice dele, que é o 1. Então, 2 menos 1 vai dar 1. Então, atualizei lá meu vetor de resultados. Adiciono essa tupla aqui na minha pilha, né? Eu tinha tirado, esqueci de tirar daqui, já estava aqui. Então, agora eu adiciono o 2 e o 75 na minha pilha. 2, 75 na minha pilha. E continua aqui o for. Então, o meu for agora vai ser o 3 e vai ter o 71. Minha pilha tem elemento? Tem. O N, né, que é o 71, é maior do que o topo da minha pilha? 71 é maior do que 75? Não. Então, eu não processo nada aqui. Eu só vou adicionar essa tupla aqui na minha pilha. Então, eu vou colocar aqui no topo da minha pilha o 3 e o 71. Né? Índice 3, valor da temperatura 71. Como se fosse dia 3, temperatura 71. Então, terminei aqui. Agora, volto para o for aqui. Agora, meu I está em 4. E o elemento no índice 4 é 0, 1, 2, 3, 4. É o 69. Então, 69 aqui. Tem elemento na pilha? Tem. 69 é maior do que a temperatura que eu tenho lá no topo? Não. Então, não faço nada disso daqui. Só coloco o 69 lá na pilha também. Então, na minha pilha aqui eu vou colocar o 4 e o índice 4 e temperatura 69. Beleza, terminei esse passo aqui, vou para o próximo. Agora meu I é 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. É o 72. Tem gente na pilha para ser processado? Tem. O 72 é maior do que o topo da minha pilha? Quem é o topo da minha pilha? É o 69. É. Então, eu vou tirar o 69 lá do topo da pilha. Tira esse cara aqui, ó. Tirei. Aqui em temp. E eu atualizo meu output aqui na posição temp 0, né? Que é o 4. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Então, nessa posição bem aqui do meu output, eu vou colocar I menos 4. I é 5. 5 menos 4 vai dar 1. Então, atualizo lá para 1. Beleza. Voltei para o while aqui. 72. Quem é o topo da minha pilha agora é o 71. 72 é maior do que 71? É. Então, o que eu faço? Tiro 71 da minha pilha. 71 vem bem para cá. E lá no índice do 71, ó, no índice 3, então 0, 1, 2, 3, eu vou colocar, né, no meu output aqui no índice 3, eu vou colocar I menos 3. 5 menos 3 vai dar 2. Então, eu coloco 2 lá no meu vetor de resposta. Terminei aqui e voltei para o while. 72 é maior do que 75? Não. Então, saí daqui desse loop. E vou jogar o 72 lá na minha pilha. Então, agora eu estou no dia 5, temperatura 72. Terminei o processamento aqui, continuo o for. Agora eu tenho 6, quem é a minha temperatura ali no dia 6? 1, 2, opa, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o 76. Então, 6, 76. Vou continuar. Já deu para vocês entenderem, né, o funcionamento, né? Mas beleza, vou continuar aqui o debug.
Podem acelerar aí o vídeo. 6,76. A pilha está vazia. Tem gente lá? Tem. Tem gente para ser processado. Então, 76 é maior do que o topo da minha pilha, que é 72? Então vou tirar esse cara daqui. E vou atualizar o meu output aqui da posição 5. Né? Temp 0 aqui, ó. É o índice na posição 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Essa posição aqui do meu output, eu vou atualizar com a diferença entre 6 e 5. Vai dar 1. Voltei para cá. Agora o topo da minha pilha é o 75. 76, né, que é o N, ó. É maior do que 75? É. Então o que eu faço? Tiro 75 da minha pilha. Jogo ele para cá. E vou atualizar lá no índice 2 do meu output. Tempo 0 aqui, ó. 0, 1, 2. Vou atualizar com a diferença entre 6 e 2. Vai dar 4. Então, bem aqui eu vou botar um 4. 4. Ó, tem um lance bem aqui que eu não estava verificando. Ó. Por isso que o debug é importante. Quando eu vier checar novamente aqui, eu não tenho nada na minha pilha. E eu estou tentando acessar ele na posição -1, né, que é o último elemento do vetor. Isso daqui vai dar erro. Então, em vez de eu checar aqui no if do lado de fora, eu tenho que checar nesse while aqui se a minha pilha tem elementos. Se não tiver, ele nem rala, nem processa nada. Então, enquanto a minha pilha tiver elementos e minha temperatura atual for maior do que o topo da pilha, eu faço o processamento aqui, tirar do topo da pilha e atualizar o dia em que eu achei uma temperatura mais quente. Beleza? Então, a gente estava aqui, né? Tirou o 75 da pilha, vi verificar aqui, a pilha está vazia, então não tem mais o que fazer aqui nesse while. Só vou inserir essa tupla aqui na pilha de volta. Então, de volta não, inserir na pilha para ser processado. Então, 6,76. Terminei esse processamento todo aqui. Agora meu i vai para o próximo elemento, que é o nosso último elemento aqui, ó. É o elemento i na posição 7. E o valor da temperatura 73. A pilha está vazia? Ou a pilha tem elementos? Tem. O topo, né, a minha temperatura atual, é maior do que o topo da minha pilha? Não. Então, não entro nesse while. Só vou adicionar o 7 ou 73 lá na minha pilha. E aí terminei o meu processamento aqui de for. Não preciso fazer mais nada porque esses caras que foram inseridos e a gente não achou uma temperatura mais alta no futuro, eles já estão inicializados aqui com 0 no meu output. Com isso a gente tem aqui a resposta, só o retorno no final do output, né, que é esse valor aqui, ó. 11421100. Vamos ver exatamente aqui, ó, 11421100, que é a resposta para essa questão. Beleza? Então tá aí. Vou só limpar aqui o código. Limpar aqui os casos de teste também. Tá aí a questão. Vou rodar. Então, foi aceito aqui para os casos de teste da questão. Vou submeter. E tá aí resolvido
usando pilha. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por hoje é isso, que o código esteja com vocês. Um abraço.